Há algo que permita concluir quando é que esta guerra vai terminar? É difícil. Hum, É difícil porque pode, no limite, terminar hoje ou amanhã. Eu acho pouco provável, mas também se pode prolongar por muito tempo, bem para lá do que eram os planos iniciais. E isto acontece muitas vezes com as guerras. hum. Há guerras que se pensa que acabam em dias e depois duram anos. Escuso estar a dar exemplos, todas as pessoas têm alguns exemplos bem presentes na memória, e há outras que às vezes pensa-se que vão ser prolongadas e resolvem-se um instantinho. Esta aqui tem um problema, já se percebeu, no que diz respeito àquilo que era, porventura, a expectativa que havia inicialmente. Hum. E esse problema é aquilo que algumas pessoas não têm bem noção, às vezes, da importância de alguns lugares da geografia. E aqui estamos perante um daqueles momentos em que a geografia, porventura, manda tanto ou mais do que as árvores mais sofisticadas do mundo. Estou a falar de um sítio. Eu vou ler-te aqui um bocadinho de um livro antigo que já tem uns anos e que eu acho que é interessante. Hormuz hoje pouco mais é do que um nome na carta. Algumas ruínas, umas poucas choupanas miseráveis, os restos de uma cidade a desmoronar-se ao sol na praia deserta. Todavia, esse fantasma foi outrora a cidade mais sumptuosa dos mares da Índia. O mundo era um anel, diziam os árabes, com Hormuz por pedra preciosa. Uhum. Bem, Quem isto, escreveu? Quem, isto, é, de quem e um, quando? isto é de uma biografia do Afonso Albuquerque, Aham. Helene Sansou, portanto um livro já com alguns anos. Eh, não sei sequer se foi reeditado, eu tenho uma edição muito antiga. E ontem fui ver o que é que lá contava sobre Albuquerque e Hormuz. Foi um osso duro de roer para Albuquerque. Albuquerque teve lá aí duas vezes. Portanto, foi a primeira em 1507. Albuquerque, Afonso de Albuquerque. Portanto, Uhum. porventura, o nosso militar e estadista mais visionário e ao mesmo tempo mais ousado e ao mesmo tempo com maior sucesso e ao mesmo tempo também com mais contestado, mesmo no seu tempo. Bem, Afonso de Albuquerque esteve lá em 1507, desobedecendo a ordens. A missão dele não era Hormuz, era Aden. Aden também temos falado muito de Aden. Aden fica do outro lado da Península Arábica e controla o acesso ao Mar Vermelho. Neste caso concreto, Hormuz controla o acesso ao Golfo Pérsico. No tempo de Albuquerque, o que é que passava por aqui? O que é que passava por estes dois estreitos? Passavam as especiarias, passavam as sedas, portanto, era uma parte da rota marítima. Portanto, quem passava por Aden dirigia-se não havia canal do Suez, mas ah, à zona do Sinai e depois atravessava para o Suez e depois essas mercadorias viajavam para a Europa. Quem atravessava o Golfo Pérsico chegava a Bassorá, portanto, no atual Iraque, e a partir daí as caravanas seguiam para o Líbano, basicamente, Uhum. de onde partiam depois para a Europa. Ora bem, neste momento, por esses dois estreitos, passam, no caso concreto até de Hormuz, até passa mais, passa 20% do petróleo e do gás natural de que a economia mundial necessita. E o que o Irão fez foi bloquear os estreitos. Fez por via de ameaças e de alguns pequenos golpes, mas o suficiente para os barcos pararem. Porque não há meios para recursos para garantir que eles pudessem ser escoltados. Aliás, nunca conseguiriam manter um ritmo normal e, por outro lado, também não conseguiriam as garantias de pagar os prémios de seguro através de dinheiros públicos dinheiros públicos americanos também não têm funcionado até ao momento. Uhum. E as alternativas são más. Portanto, há uns pipelines na Arábia Saudita, mas são más. Portanto, o abastecimento de petróleo à economia mundial vindo do Golfo Pérsico
está parado neste momento. Está parado, praticamente parado. Isto afeta sobretudo a Ásia, mas quando falta petróleo num lado do mundo, os preços sobem em todo o mundo. E é isso que estamos a assistir. Portanto, o preço do crudo chegou quase aos $120, é menos do que tinha chegado quando começou a guerra na Ucrânia, desceu depois novamente para 90, hoje de manhã estava a 100, e ninguém sabe qual é a evolução. Mas no fundo, aquilo que parece ser a estratégia do regime iraniano é capturar a economia mundial, ou, tomar como refém a economia mundial através do bloqueio do Estreito de Hormuz. Atenção, isto para ter uma ideia do que é a geografia, acho que vale a pena ter noção disto. Sabes quantos quilómetros quadrados tem Lisboa? Quadrados? Não avento um número. 100 quilómetros quadrados. 100 km quadrados. E o Porto? 80, 90? 41. Ui. E Hormuz? 2, 3... 4, 42. Portanto, é uma ilha pequenina, portanto, a cidade do Porto, quer dizer, é uma ilha que é 40% da cidade de Lisboa, que é mais sensivelmente igual ao tamanho da cidade do Porto. A cidade do Porto é uma cidade relativamente pequena, quando consideramos. Portanto, é uma pequena ilha, portanto, e a distância, na parte mais estreita, o Estreito de Hormuz é apenas um pouco mais largo que o Mar da Palha na sua maior largura. O Mar da Palha, portanto, é aquele mar que fica em frente a Lisboa, e que nós vemos bem a outra margem. Portanto, o Estreito de Hormuz é uma coisa mesmo estreita, é um canal onde se percebe que é fácil, relativamente fácil de bloquear, através, inclusivamente, de meios bastante, podem ser relativamente primitivos. A preocupação dos Estados Unidos, sobretudo dos Estados Unidos, e Israel está com outras preocupações, tem sido tentar destruir a marinha iraniana, tentar destruir as instalações junto ao Estreito de Hormuz, tudo o que ali existe, mas há coisas que são muito difíceis de destruir, porque a marinha iraniana de linha poderá neste momento estar em grande parte destruída, mas o Irão desenvolveu aquilo que eles chamam barcos mosquito, portanto uma quantidade de barcos pequeninos, rápidos, que podem facilmente escapar às malhas mais grossas e atacar. Repare, estamos a falar mesmo coisa muito estreita, não é? A gente vê-los vir, já cá estão, não é? Portanto, e desse ponto de vista, um petroleiro é um gigante, uma bisarma, é um paquidermo, o que tu quiseres, vai devagarinho e, portanto, não tem. Percebe-se a dificuldade. Disto. Portanto, a questão que se coloca é saber até que ponto é possível suportar uma guerra quando uma parte da economia mundial está prisioneira deste bloqueio. Já foram tomadas medidas, ontem foram libertadas as reservas de petróleo para tentar sossegar os mercados, mas tudo isto tem limites, mesmo que o resto do mundo produza mais do que tem vindo a produzir, e depois, como tudo isto se balança, para isso acontecer, por exemplo, é preciso permitir que o petróleo russo reentre no mercado sem sanções, o que também tem outros custos, outros efeitos. Portanto, é uma situação que não sabemos até que ponto é que isto poderá criar pressão suficiente sobre a Casa Branca para o Sr. Trump, Donald Trump, inverter a sua política. Portanto, até porque uma das coisas que nós já devíamos ter aprendido com a forma de funcionar de Donald Trump é que ele, é imprevisível, 2, faz dessa imprevisibilidade um trunfo. Portanto, isto é, ele age de uma maneira que parece caótica. Eu, evidente, já que uma vez citei uma reportagem feita há muitos anos pela revista New Yorker, que teve um repórter, no tempo em que ele era enfim, era um investidor imobiliário de Nova York, e alguém foi fazer um retrato do Sr. Trump, Donald Trump, e ele estava a dar a entrevista e ao mesmo tempo a negociar
uns prédios, uns arranha-céus, uma coisa qualquer, e a pessoa estava de boca aberta com a forma como ele estava a falar, porque aquilo era caótico. Mas o caos é o método dele. O caos é o método dele. Portanto, e desse ponto de vista é muito difícil nós conseguirmos ler o que é que lhe vai na cabeça, até porque, por exemplo, não é claro qual é o chamado objetivo final, o endgame. Sim. O que é que se pretende realmente? Repara, ele nunca falou em mudança de regime. Sugeriu, quando muito, uma espécie de alteração de regime, como aconteceu na Venezuela. Até porque as experiências de mudança de regime recentes dos Estados Unidos não correram bem, não é? Portanto, não correram bem e, por isso, elas, por regra, implicam um envolvimento no terreno que não se consegue apenas com operações militares aéreas. E até agora, do ponto de vista digamos, da operação militar aérea, diz-se que tudo está a correr bem, porventura até melhor do que se imaginava. E digo isto porquê? Porque o número digamos, aparentemente os aviões, quer americanos, quer israelitas, voam à vontade sobre os céus do Irão, portanto já não é apenas superioridade aérea, é a ocupação do espaço aéreo, portanto vão destruindo sistematicamente os seus objetivos. Aparentemente houve um engano, porque havia uma escola situada no perímetro de uma base uma desatualização em relação ao... Sim, aparentemente houve uma desatualização. As fotografias de satélite dessa escola permitem ver que ela estava dentro daquilo que terá sido inicialmente o perímetro de uma base da Guarda Revolucionária, depois terá sido separado por um pequeno muro, mas enfim, nem se percebia bem que era uma instalação diferente, propriamente dita. Bem, mas dito isto, há essa lista muito grande de objetivos, que seguramente estava a ser estudada há muito tempo, e a vontade de prosseguir isto. Ora, isto só por campanha aérea não implica uma alteração de regime. Porque é uma questão de saber se resiste o suficiente em bunkers, onde se quiser, para... um dia a campanha aérea tem que acabar, não é eterna, e ficar lá. Nós temos poucos exemplos de campanhas aéreas com sucesso. Às vezes fala-se da campanha aérea do Kosovo, da guerra do Kosovo, que apesar de tudo levou à saída, ao fim da campanha sérvia, a saída da Sérvia, passado um ano e tal, há uma mudança de regime, de facto, há a queda de Milosevic, mas há poucos mais situações desse tipo. Pode haver situações de questões cirúrgicas aqui e acolá com sucesso. Portanto, aquilo que gostamos de saber é até que ponto é que, se não se conseguir qualquer tipo de alteração de regime, se pode reclamar uma vitória. O que é que está aqui em causa? Estão aqui em causa o poder de o Irão continuar a desenvolver atividades terroristas nos países da vizinhança. O Irão desenvolveu, ao longo das últimas décadas, o chamado eixo-da-resistência, que era um conjunto de entidades chamadas proxies, ou amigas, que atuavam no Líbano, Hezbollah, na Palestina, o Hamas, na Síria, na Síria era o próprio regime sírio, esse já caiu, mas ficaram... Portanto, aí é uma aliança xiita, digamos, apesar de ser um xismo com uma cor ligeiramente diferente, uma tonalidade diferente, um bocadinho mais laica, digamos assim. Depois tínhamos também no Iraque, onde também há forças satélites, temos os Houthis, mais recente, no Iémen, e tudo isto usado para não só cercar Israel, mas também para condicionar os vizinhos árabes. E estava a constituir-se digamos, aliás, em boa parte impulsionado por Trump, uma mudança, uma evolução dos próprios regimes árabes, através dos acordos de Abraão, que poderiam estar a criar um novo tipo de equilíbrio naquela zona, naquela região. É evidente que aqueles países, uma parte dos países árabes, a Arábia Saudita, os Emirados,
também Oman, Bahrein, são aliados dos Estados Unidos, são países onde há bases dos Estados Unidos, mas uma coisa é haver bases dos Estados Unidos, outra coisa é haver uma relação diferente com Israel. E aquilo que se verificou é que os países mais martirizados agora pelo contra-ataque, digamos, pela resposta, pela retaliação, o que tu quiseres, iraniana, aquele que começou por ser até mais é o primeiro dos Acordos de Abrão, os dois primeiros dos Acordos de Abrão, Bahrein e Emirados, o que é um sinal do que é que vai na cabeça dos líderes iranianos. Portanto, não é apenas atacar as bases americanas que existem na região, é muito mais do que isso, é perturbar realmente a economia daqueles Estados, e por isso tem havido ataques às instalações, enfim, petrolíferas, à sinalização, aos aeroportos, a edifícios governamentais. A maior parte dessas coisas não tem conseguido atingir os seus alvos, porque têm sido abatidos. De vez em quando há alguns ataques, quer dizer, passam alguns mísseis ou alguns drones, portanto, porque são muitos, mas no essencial, quer em Israel, quer nestes países, tem-se conseguido evitar males maiores. Portanto, o número de vítimas é muito baixo até o momento e mesmo os estragos são relativamente contidos. Só que aquilo que está a acontecer não é apenas aprisionar a região por causa destes ataques, é aprisionar as economias por causa do controle do Estreito de Hormuz. Portanto, e isso aí percebe-se que pode haver nervosismo da parte da presidência americana e de Donald Trump, porque já em situações anteriores, sempre que a economia balança, sempre que as bolsas americanas vêm por aí abaixo, sempre que há o risco de inflação, ele olha e pode alterar posições. Mas nunca sabe nisto o que é cálculo, o que é instinto, o que é confusão deliberada, nunca se sabe exatamente, é difícil conseguir lê-lo completamente, mas percebe-se que nos Estados Unidos há uma pressão grande para que algumas coisas mudem, para que isto seja rápido, porque há eleições em novembro, porque a inflação e pesa sobre toda a economia, porque a própria opinião pública a própria base eleitoral de Trump não gosta deste tipo de guerras, portanto, Trump está claramente pressionado. Agora, a dúvida que se coloca é até que ponto é que basta, e agora vamos tentar rapidamente ver o que é que podem ser os objetivos. O objetivo... Só uma coisa, nós temos o Tomás Castelo. Está bem, mas eu vou só acabar, é muito rápido. Faixa de tempo assim tão limitada quanto o Estreito de Hormuz. Para falar connosco. Estás a ver? Mas conclui, Zé Manuel. Conclui. Eu estava a dizer que a questão é saber se uma questão é a mudança de regime ou uma alteração de regime, outra questão é a limitação daquilo que possa ou não o regime fazer, mesmo ficando lá. Isto é, resolver de vez, se é possível um dia resolver de vez o tema nuclear, e aí a questão que se coloca é saber se uns 60 quilos de urânio enriquecido que terão ficado enterrados num daqueles sítios onde foram atingidos pelos ataques de junho podem ou não ser recuperados e reutilizados, portanto, e até se fala da hipótese de uma operação de comandos, uma operação de forças especiais para resolver esse tema em específico e impedir, de alguma forma, limitar a possibilidade do Irão retomar este programa, e depois o programa de fabrico de mísseis, que esse aí é muito mais difícil de controlar, uma vez que destroem-se as fábricas, mas aquilo não são fábricas assim tão sofisticadas, assim que não possam ser feitas. Não é uma tecnologia tão de ponta como é a tecnologia nuclear. Relativamente ao regime, a única coisa que nós sabemos, eu vou acabar muito rapidamente com deixar uma questão, que é o regime terá escolhido, ou melhor, terá escolhido, isto é, escolheu como sucessor Mojtaba Khamenei, o filho. Mojtaba Khamenei, o filho. O filho, tal como o pai, não era sequer um clérigo de topo para ser nomeado. O pai também já não era quando foi escolhido para líder supremo. Ele nem sequer é Ayatollah, nem sequer é Ayatollah. Portanto, agora já é. Portanto, agora já é designado como Ayatollah, mas não era. Parece que é uma pessoa que tem, inclusive, uma fortuna colossal noutras partes do mundo. Terá sido ficado ferido. Há especulações sobre o grau de gravidade do ferimento, Sim. porque ele não apareceu ainda publicamente desde que foi designado. E há especulações por causa de uma fotografia que terá uma fotografia de uma espécie de reunião ministerial que terá acontecido num hospital. Portanto, fica-se assim
uma dúvida, muitas especulações, estará em coma, não estará em coma, é só um ferimento ligeiro, não é ferimento ligeiro, mas os sinais que vêm de dentro do regime é que quem manda é a Guarda Revolucionária, e a Guarda Revolucionária não fará qualquer tipo de compromissos, quanto muito endurecerá tudo. E, portanto, enquanto a Guarda Revolucionária mandar e não houver, digamos, isto não se friccionar, não se partir, e não houver ao mesmo tempo capacidade para controlar o que se está a passar no Estreito de Hormuz, o que é difícil, isto pode de facto prolongar-se durante bastante tempo sem que algo de decisivo aconteça.